do versículo de número 12. Aleluia, quero louvar a Deus porque durante esses dias de propósito, o tanto que eu tenho aprendido, né? Às vezes a gente lê a Bíblia, mas quando a gente para realmente meditar, né? É uma coisa tremenda, o aprendizado é outro. E eu perdi o meu esboço. Estávamos no Vilela hoje ali na casa da irmã, da missionária Ana Paula. Eu fiz o esboço, cheguei em casa, naquela correria, o esboço ficou para trás. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos faça lembrar de tudo aquilo que nós meditamos. Glórias a Deus. Aleluia. O clima tá bom, o ambiente tá leve, apesar do número de pessoas. Eu já vi cultos onde tem poucos números de pessoas e Deus surpreender de uma forma gloriosa. E Ele já veio falando já desde o começo do culto, já senti a presença do Espírito Santo. Então Deus pode fazer coisa grande no nosso meio nessa noite. Aleluia. Vamos estar lendo o texto? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não negaste a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas, ou algumas pequenas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós começamos a falar da igreja de Éfeso, a primeira igreja. Semana passada nós falamos sobre Esmirna e agora Pérgamo. Falar sobre Éfeso já é desafiador. Falar sobre Esmirna um pouco mais. Falar sobre Pérgamo torna-se mais desafiador ainda, por causa de alguns símbolos que nós vamos encontrar aqui. Por exemplo, o maná escondido, essa pedra branca que a Bíblia fala que a igreja iria receber, e que nessa pedra tinha um novo nome, que ninguém sabia o nome que estava nessa pedra, a não ser a pessoa que recebia. A cidade de Pérgamo, ela ficava a cerca de 120 quilômetros da cidade de Esmirna. Se você for olhar bem, as cidades ali, as 7 cidades aonde foram enviadas cartas, elas não estavam tão distantes assim umas das outras. Pérgamo significa fortaleza. O nome Pérgamo significa fortaleza. E a cidade de Pérgamo ficou conhecida pela sua grande quantidade de pergaminhos, de rolo de pergaminhos, que eram rolos de couro curtido, que eles desenvolveram por causa que
o Egito havia parado de fornecer uma matéria-prima que eles usavam para escrever, chamada de papiro. Uma planta que era extraída, que era tirada e que passava por um trabalho onde era possível escrever no papiro. Uma vez o Egito não fornecendo mais o papiro para Pérgamo, Pérgamo ficou muito conhecida e desenvolveu a escrita em pergaminhos, em rolos, em couros. E nós vamos ver que isso era comum na época de Jesus, quando a Bíblia vai dizer que Jesus estava na sinagoga e foi dado a ele o rolo, e quando ele abriu o rolo, caiu na escritura de Isaías, que falava acerca do Cristo, do Messias prometido. Na época que com o desenvolvimento dessa ideia, chegou um momento que Pérgamo tinha cerca de 200 mil rolos, 200 mil pergaminhos guardados, ou seja, havia uma grande biblioteca ali em Pérgamo. A nível de curiosidade, de conhecimento, é interessante porque o papel hoje para nós é algo muito comum. O papel hoje você vai, pessoa risca, joga no chão, descarta. Papel para nós hoje é nada. Mas na época até na época que o Apocalipse é escrito, e alguns estudiosos vão dizer que na verdade não foi João que escreveu a punho o Apocalipse, mas que na verdade um escriba, alguém com mais conhecimento no grego, o havia feito. Por quê? Porque primeiro eles escreviam em uma espécie de gesso, porque se eles errassem, eles iriam ali, apagavam e começavam a escrever de novo. Para você ter uma ideia, uma folha de papel, como essa que nós temos hoje, uma folha de ofício, nesta época aqui chegava a custar 2 dias de trabalho. Uma folha de papel chegava a custar 2 dias de trabalho. Por isso, às vezes, eles se utilizava de alguém para escrever. Nós temos como exemplo Jeremias. Quem foi que escreveu? Quem foi que fez o escrito de Jeremias? Baruque, o escrivão, o escriba. Então isso era muito comum. Então Pérgamo começou a desenvolver e ficou conhecido por sua grande biblioteca. Irmãos, se o cenário em Esmirna era hostil, você não sabe como era conviver, ser crente na cidade de Pérgamo. A Bíblia vai dizer que era ali que estava o trono de Satanás. Imagine você ser crente, você ter que viver a sua fé em um lugar que a Bíblia está dizendo: olha, aí está o trono de Satanás. Satanás habita neste lugar. Imagine se o seu colega de trabalho, atribulado, às vezes já tira a sua paz. Se um colega de escola atribulado já tira a nossa paz, já perturba a nossa mente pelo fato de nós sermos cristãos, imagine você conviver em um lugar onde a Bíblia está dizendo que ali está o trono de Satanás. Por que a Bíblia vai usar essa expressão? Porque todas as igrejas, ali havia aqueles que adoravam o imperador, havia aqueles que misturavam a sua fé, que não viviam a fé genuína. Mas porém em Pérgamo está o centro da adoração ao imperador, aos deuses, a essas entidades. Ali em Pérgamo era o centro dessa adoração. E Jesus vai elogiá-los, aqueles que permaneceram fiéis. Jesus elogiou-os, porque eles não negaram a sua fé. Eles permaneceram fiéis a Deus neste ambiente hostil. Mas porém aqui a gente já começa a ver a questão da repreensão, porque Jesus os repreendeu. E qual era o pecado, qual era o erro da igreja de Esmirna? Não era aqueles que estavam guardando a sua fé, era apesar daqueles que estarem guardando a sua fé, estarem tolerando algumas coisas dentro da igreja, estarem aceitando algumas coisas dentro da igreja. Estava acontecendo algumas coisas dentro da igreja e as pessoas não estavam fazendo nada.
As pessoas não estavam se manifestando. As pessoas não estavam protestando contra as práticas que estavam acontecendo dentro da igreja. Irmãos, o pecado nunca pode deixar de cheirar mal. Tanto nas narinas de Deus a gente já sabe que cheira mal, mas nas nossas narinas, a igreja precisa ter pavor, repúdio pelo pecado. A igreja precisa ter nojo do pecado. A igreja precisa se afastar de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que não agrada a Deus. O problema é quando a igreja começa a aceitar esse tipo de coisa, começa a achar que certos tipos de coisas e certas práticas é normal. Ou seja, o fato de ser normal, nós sabemos que tem muitas coisas que outrora era anormal, hoje já não é mais. Mas não é o fato do sistema tornar isso normal que isso vai ser certo. Pode ser normal, mas não vai ser certo aos olhos de Deus. Pode ser normal para uma sociedade corrompida, mas não vai ser certo diante dos olhos de Deus, diante daquele que é santo. Irmãos, o diabo, ele é estrategista. O diabo, ele é muito mais esperto. Se juntar todo mundo aqui, se juntar nós todos que estamos aqui reunidos nessa noite, ele é muito mais sagaz do que nós. Ele é muito mais esperto do que nós. É por isso que nós precisamos andar em vigilância. E nós precisamos reconhecer que nós só estamos de pé por causa de Jesus na minha e na sua vida. Você e eu só estamos de pé, nunca se esqueça disso, por causa da bondade, da misericórdia, da fidelidade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Porque se não fosse isso, nós já teríamos sido tragados há muito tempo. Só que o diabo, ele é estrategista. Ele vai trabalhando ali em Éfeso, ele passa por Esmirna, mas encontra uma igreja forte, encontra uma igreja consolidada. Mas quando chega em Pérgamo, a igreja já está aceitando algum tipo de coisa, e ele vai se infiltrar dentro da igreja. Agora preste atenção, a igreja vivia num contexto de perseguição. Só que aqui, você lembra que semana passada eu falei que cada igreja representa um período histórico da igreja sobre a face da terra. Cada igreja representa um período histórico sobre a face da terra. E a igreja de Pérgamo, ela representa o período onde a igreja teve a oportunidade de não ser mais perseguida, onde a igreja teve a oportunidade de fazer aliança com o mundo, e assim o mundo não iria mais os perseguir, o sistema não iria mais os perseguir. Você lembra que eu falei semana passada aqui, que se nós só estamos levando elogio lá fora, se nós só estamos recebendo tapinha nas costas lá fora, se todo mundo está achando que a gente é legal, se todo mundo está achando que você é o cara, se todo mundo está achando que você é bonzinho, que você é boazinha, você é um crente diferente, porque trabalhou um crente aqui, ele perturbava todo mundo, queria falar da palavra, queria pregar o evangelho. Você não, você fica caladinho, você fica caladinha, você até se mistura, você até dá risada das piadas de mau gosto que a gente conta. Você está no nosso meio, você é diferente. Eu gosto muito de você. Você é um crente diferente. Ou seja, não está sendo sal. Esse sal está sem gosto, está sem sabor, não está sendo luz. Por quê? Porque o mundo começa a se agradar de nós quando nós fazemos aliança com Ele, quando nós começamos a andar de mão dadas com Ele. Aí a gente vai receber tapinha nas costas. Mas se posicione para você ver. Comece a fazer aquilo que Deus quer que você faça, lá no seu trabalho, na sua escola, por onde você passar. Vai se levantar alguém contra a sua vida,
vão usar de palavras para fazer você parar, porque agora não tem como, irmãos, não tem como a gente ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Se a gente for amigo do mundo, a gente é inimigo de Deus, mas se a gente for inimigo do mundo, nós somos amigos de Deus e andamos com Ele de mão dadas, e a sua fidelidade estará presente na nossa vida. A igreja aqui começou a fazer aliança com o mundo. Nós temos aqui um período histórico aonde o imperador Constantino, ele vai, alguém vai dizer que ele se converteu, mas na verdade, quando nós vamos analisar a fé desse homem, desse imperador, na verdade não foi uma convenção genuína. Na verdade ele estava convencido, e ele, por ser imperador, ele agora vai tornar o cristianismo como religião oficial. Ou seja, o cristianismo agora era a religião oficial. A igreja não era mais perseguida. Depois de um período de mais de 200, na verdade, para ser preciso, 290 anos de perseguição. A igreja debaixo de perseguição. Agora a igreja tem a oportunidade de estar debaixo de uma mordomia, vamos dizer assim, debaixo de uma folga da perseguição. Agora Constantino, ele se converte, ou se convence, é tanto que ele não se batizou, ele não desceu as águas no começo da sua fé, porque havia uma crença que dos pecados que eram perdoados, eles acreditavam assim, que os pecados que eram perdoados era do batismo para trás. Se batizou, dali para frente continuou pecando, esses pecados já era. O que é que ele fez? O cabra era sagaz. O que é que ele fez? Vou deixar para me batizar quando eu estiver prestes a morrer. Vou deixar para me batizar quando eu estiver no leito de morte. E assim foi o seu batismo. Só que olha só como as pessoas começaram, a sociedade, os cristãos começaram a olhar para a igreja. O imperador é crente, eu vou ser crente também. O imperador é cristão, é top, um cara top, eu vou ser crente também. E aqui nós temos a elitização da igreja, porque agora era a elite que estava fazendo parte da igreja. Só que o que acontece? Todo mundo estava indo para o cristianismo, todo mundo estava se convertendo, entre aspas, ao cristianismo. Só que as pessoas estavam indo, estavam levando os seus costumes, estavam indo e estavam levando as suas práticas. Ou seja, eles iam para a igreja, eles saíam do mundo, mas o mundo não saía deles. E cada um foi levando essas coisas para dentro da igreja. E a igreja começou a passar um período de trevas. A igreja começou a entrar em um período onde ela estava se afastando da sã doutrina. Aqui colocaram um papa para governar a igreja. E a igreja agora começou a trazer as coisas que nós vemos hoje aí. A igreja começou a ensinar sobre o purgatório. A igreja começou a ensinar sobre as indulgências. A igreja começou a ensinar que os mártires deveriam ser adorados, deveriam ser cultuados e venerados. Muitas coisas foi entrando dentro da igreja. A igreja aqui nesse período foi uma igreja que andou de mãos dadas com o mundo. E até hoje é isso que o diabo quer fazer. Ele não está preocupado mais em tirar as pessoas de dentro da igreja. Ele diz assim: você pode estar dentro da igreja, eu deixo você ficar dentro da igreja. A partir do momento que você estiver andando de mão dadas com o mundo, você pode ficar dentro da igreja, você pode ir no culto, você pode levantar suas mãos. A partir do momento, no domingo, a partir do momento que na segunda você continue praticando as mesmas coisas que desagrada a Deus. O Senhor nos convida nesta noite a romper com o mundo, a segurar nas mãos de Jesus e vivermos verdadeiramente a sua palavra. Eu não sei quais são os laços que o inimigo tem armado aí fora para você, para te envolver, para te seduzir, mas o sangue de Jesus tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. Você é um escolhido, você é uma escolhida, você foi alguém que Deus chamou para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz lá fora. Não aceite, não ceda, não ceda. E são muitos os envolvimentos. Às vezes são oportunidades.
A igreja teve uma oportunidade de deixar de ser perseguida. Às vezes, o inimigo coloca uma oportunidade diante de você. Porque toda oportunidade, ela vem carregada de um benefício. E às vezes a gente olha para o benefício. Olha, eu vou ter esse benefício. E tem pessoas que vivem em busca de oportunidade, correndo aqui e ali em busca de oportunidade. Mas eu e você não. Nós não estamos à procura de oportunidades alheias aí fora. Por quê? Porque cada um aqui tem uma promessa da parte de Deus. E quem tem promessa não vive correndo aí em busca de oportunidade. A igreja aqui teve uma oportunidade e cedeu, irmãos. E cedeu, e a igreja pagou um alto preço. Aí no versículo 14, a Bíblia vai dizer assim: no entanto, tenho contra vós algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam à doutrina, aos ensinos de Balaão. Quem aqui, eu não vou perguntar não vou fazer isso não, levantar a mão, não sei o quê. Eu creio que a maioria aqui já ouviram, conhece, ou já ouviram falar sobre Balaão, sobre Balaão, aquele cabra lá que estava descendo o manguá na mula, cego espiritualmente. A mula vendo um anjo na frente dela, não queria passar, e ele pau. Aí a mula foi e falou com ele. Aquele cara lá que estava tão cego que Deus precisou usar a jumenta para falar com ele. A Bíblia vai falar sobre os ensinos de Balaão. E para nós entendermos esses ensinos, nós precisamos voltar um pouquinho. E o que aconteceu com Balaão, Balaque e Israel? Balaque contratou, pagou Balaão, porque Balaão era um profeta, supostamente um profeta. Então ele recebeu dinheiro para fazer sabe o quê? Para amaldiçoar a nação de Israel. Subiram ao monte. E por quê? Porque Balaque estava assustado. Porque quando Balaque via a nação de Israel de cima, ele via que havia um povo numeroso, um povo muito numeroso, e ele estava com medo. E o que é que ele disse? Precisa amaldiçoar. Chamou o profeta para amaldiçoar. Aí a Bíblia diz que quando Balaão ia amaldiçoar, ao invés de Balaão amaldiçoar, Balaão abençoava. Aí Balaque disse para ele: peraí, rapaz, eu chamei você para amaldiçoar. E ele disse assim: como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Contra a casa de Israel, contra a sua vida, contra Jacó, não vale encantamento. Pode falar o que quiser da sua vida, irmão. Tem gente que tem medo de olho gordo, tem gente que tem olho de Zeca Pimenteira. Eu não tenho medo dessas coisas, porque a minha e a sua vida está nas mãos de Deus. Quem governa a minha vida e a sua vida é Deus, e não é uma palavra de alguém atribulado, endemoniado, que vai mudar o rumo da sua história. Porque quem está guiando a sua história é o Espírito Santo de Deus. Tem gente que eu já vi pessoas dizer assim: não. Claro, a gente tem que ter critério, e não é todo mundo que a gente vai colocar dentro da nossa casa, porque pode nos trazer um problema. Mas enquanto esse negócio, já vi gente dizer assim: irmão, não deixa não abre a sua geladeira na frente de certas pessoas não, porque senão vai murchar as frutas, vai murchar os legumes, vai não sei o que, irmão. Não tem esse negócio, irmão. Pode falar o que quiser. Se Deus está dizendo que você é abençoado e pronto, e acabou. E não tem ninguém que possa mudar isso sobre a sua vida. E está aqui a prova, irmão. Está aqui a prova. Está ok? Está aqui a prova. Aí você vai dizer assim: mas pastor, a Bíblia não fala que na palavra tem poder, que a palavra tem poder. Irmão, que poder é esse que a palavra tem? Que poder é esse? A palavra lançada, ela tem poder de influenciar. Não é que eu vou aqui, ó. Eu vou pegar meu carro, vou sair daqui. Aí vai chegar alguém atribulado aqui e vai dizer assim, ó:
Ele vai chegar ali, quando for no parque infantil, no cruzamento, vai vir uma carreta, e a carreta vai passar por cima do carro dele e vai matar todo mundo. E essa palavra vai gerar um efeito no mundo espiritual. Isso vai acontecer, não é isso que a Bíblia está falando. A palavra tem poder de influenciar. Ou seja, um pai que fica dizendo para um filho que o filho é fracassado, que o filho não vai chegar a lugar nenhum, que o filho é um derrotado. Isso pode trazer uma influência sobre a vida da criança, e a criança realmente vir a ser aquilo. Assim como também, se eu incentivar, se nós incentivarmos, se nós encorajarmos, esta palavra de encorajamento, vai surgir um efeito na vida deles, para que eles possam alavancar e que eles possam crescer. É disso que a Bíblia está falando. Irmão, não existe palavra de encantamento. Tem gente que está acreditando nesse negócio de palavra, que isso vai virar uma macumba, que isso vai virar não sei o que. Descansa no Senhor, porque Ele é o dono da sua vida e o dono da sua história. Deixa quem quiser falar besteira, irmão. O nosso negócio é com Deus, e Ele é fiel sobre a minha e sobre a sua vida. Mas o que é que acontece? Deixa eu correr, eu tenho 5 minutos para concluir. Deixa eu correr. Só que ele viu que não fazia efeito. A maldição lançada não fazia efeito. O que é que ele disse? Ele disse assim, esse povo, eles precisam desagradar a Deus. Esse povo, eles precisam pecar. Sabe por quê? Porque o pecado enfraquece a igreja. O pecado me enfraquece e te enfraquece. Aí eles têm a estratégia. Lembra que eu falei que o diabo é estrategista? Eles disseram assim, vamos fazer com que eles se misturem. Vamos levantar aqui algumas moças para que eles pratiquem imoralidade sexual. E foi justamente o que aconteceu. O diabo conseguiu se infiltrar no meio do povo. O povo começou a pecar, se tornou fraco. E uma igreja fraca, ela é uma igreja que ela está fadada a ser vencida pelo inimigo. Uma igreja que vive em pecado, pecados ocultos, pecados escondidos, pecados debaixo do tapete. Ela corre um sério risco de ser vencida. Essa até hoje é a estratégia de Satanás sobre a mim, sobre a sua vida. A Bíblia vai usar essa expressão, colocar tropeços, tá? Colocar tropeços. A palavra tropeço aqui é escândalos. Olha só, a palavra no original aqui é escândalos. Então o que é que o inimigo quer? Ele quer colocar tropeços diante de mim e de você, para que nós venhamos tropeçar. Então provavelmente essa igreja aqui, o que é que estava acontecendo com essa igreja aqui? Essa igreja, ela estava se misturando. Olha só, a sua prática era imoralidade sexual e comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Só que tem uma coisa aqui muito interessante. Espera aí, Paulo disse porque até as coisas que iam para o mercado eram sacrificadas. E Paulo orientou dizendo que nós precisávamos oferecer tudo a Deus com ação de graças, porque nós não poderíamos chegar no mercado e perguntar, isso aqui foi sacrificado, isso aqui foi oferecido, sim ou não? A gente simplesmente iria comprar de tudo no mercado, iríamos oferecer a Deus com ação de graça, agradecer a Deus, e tudo aquilo ali seria quebrado. Então, só que aqui a Bíblia está dizendo, os repudiando por eles comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Provavelmente aqui eles estavam fazendo parte das festas, fazendo parte das comemorações. Não tem gente que é assim? Tem crente que vai, ele fica crente o ano todo. Eu já vi crente, ele ficava crente o ano todo, mas toda vez que chegava o carnaval, ele desviava. Aí ele pulava o carnaval todinho, 5 dias, uma semana de carnaval, pulava. Depois ele voltava para a igreja. Chegava às festas, tinha gente que era no São João. Aí chegava no São João, Diácono Ailton, o cabra desandava. Ele falava, não posso ficar sem tomar o meu licor, não posso ficar. Tem gente que é assim, aí vai participando das coisas. Tem igrejas por aí, não quero ser crítico, não quero criticar, mas tem igrejas por aí
que está trazendo, irmão, para dentro da igreja. O que é que acontece? Para a gente segurar os crentes dentro da igreja, para os crentes não ir para o São João, vamos fazer a festa junina dentro da igreja, vamos fazer o São João com Cristo. Para os crentes não ir para o carnaval, vamos fazer o nosso carnaval dentro da igreja, vamos fazer a nossa balada dentro da igreja. Hoje a igreja está em uma situação tão horrível, que ela tem que oferecer, ao invés dela pregar a palavra, ela tem que oferecer entretenimento para os crentes. Os crentes não estão atrás de uma palavra que confronte ele, porque a gente vem aqui, irmão, a gente não vem aqui para receber uma massagem no ego, a gente vem aqui para a gente ser confrontado. Toda palavra dura e de correção, a princípio, ela gera tristeza, mas depois ela vai trazer um efeito poderoso sobre a minha e sobre a sua vida. Nós não estamos aqui em busca de ajuda emocional, não. Nós estamos aqui para ouvir uma palavra que vai transformar a nossa vida, que vai mudar o rumo da nossa vida, que você vai olhar para dentro de você mesmo e você vai dizer assim: preciso melhorar tanto, preciso crescer tanto, preciso me aproximar tanto de Deus. A gente vai olhar para nós, quando a glória de Deus se manifestar, a gente vai fazer como Isaías, a gente vai dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque a glória de Deus nos faz olhar para nós e enxergamos o quão pequenino nós somos. O Senhor convida a sua igreja nessa noite para se humilhar diante da presença dEle e se arrepender. É isso que a Bíblia vai dizer aqui, ó: se arrepende, senão eu vou vir encontrar vocês com a palavra da minha boca. Mas aos que vencer, vai comer do maná escondido e vai receber uma pedra branca com um novo nome que ninguém sabe. O maná escondido, alguns vão dizer que é uma revelação que Deus tem nova para nós, que nós vamos conhecer naquele grande dia. Alguns vão dizer que o profeta Jeremias foi usado por Deus, e ele escondeu a arca, que estava o maná, está escondido, e a gente vai ver ela lá no céu, lá na glória, a gente vai ver ela. E a pedra branca, alguns vão dizer que era quando as pessoas eram absolvidas de uma sentença, elas recebiam essa pedra branca, significando que eles estavam absorvidos. Irmão, hoje nós padecemos, sofremos, mas quando chegar aquele grande dia, vai valer a pena. Você não sabe, irmão, o que nos espera, o que nos aguarda. Você não pode nem imaginar, nem passa. É isso que a Bíblia vai dizer, ó: os olhos não viu, ouvido não ouviu, não chegou ao coração aquilo que não chegou no coração do homem. São essas coisas que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida. Você vai ver que vai valer a pena. Quem quiser, diga que morreu, acabou. Quem quiser acreditar nisso, irmãos, quando eu olho para o planeta, quando eu olho para mim, quando eu olho para você, quando eu olho para o ser humano, para o organismo do ser humano, para a funcionalidade do ser humano, quando eu olho para o universo, as coisas tudo organizado, irmão, aí tem gente que vai dizer assim: não, teve uma explosão chamada Big Bang, explodiu e criou tudo. Gente, pelo amor de Deus, é só você parar para pensar. Como assim uma explosão? Aí criou tudo, foi? Não bate, gente. Não. Não dá, não encaixa. Eu fui criado, você foi criado pela mão de Deus. É como eu falei aqui outro dia: você é árvore plantada. Você não é a semente que o passarinho levou e caiu em um terreno e você surgiu. Não, eu sou obra do acaso, Deus não me ama, ninguém gosta de mim. Não, você é árvore plantada. Você é projeto de Deus e você precisa enxergar isso na sua vida. E você não tem noção daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos, vamos concluir ali.